No ar, programa CDL Palhoça. Muito boa tarde, estamos começando aqui pela Rádio PH, mais uma edição do nosso programa CDL Palhoça. Muito prazer, eu me chamo Duran e ao meu lado hoje para apresentar o programa, o Luiz Otávio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio PH. Muito bem, nós temos um assunto muito bacana que a gente vai conversar hoje, como sempre, né? Um assunto bem relevante para o empresário e também para o ouvinte da Rádio PH. A gente vai falar de justiça privada e eu gostaria que você apresentasse as nossas convidadas de hoje. Tá bom, nós temos aqui como convidadas as duas advogadas, a Maiara, que opera a Câmara de Mediação e Arbitragem, e a Evelyn, que também opera a Câmara, também trabalha com mediação e arbitragem. Muito bem, serão as entrevistadas de hoje, né? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, a Evelyn, né? E a Maiara aqui com a gente. Bom, o Natal tá chegando aí, né? Tá bem pertinho já, e a gente tem algumas felicitações aí já? Para não perder o hábito, né, Durante? A gente sempre começa fazendo as felicitações. Primeiro lembrar que ontem foi o dia do marinheiro, para quem não sabe, e amanhã será o dia da mulher operadora do direito. Não só da advogada, mas todas as profissionais que trabalham com o direito. E já aproveitando essa época natalina, vamos antecipar também algumas congratulações aos CNPJs. Amanhã será 1 ano da empresa Odonto Excelência, do bairro Rio Grande. Também amanhã fará 14 anos a MK Tecnologia. Um grande abraço ao nosso amigo Marcos. 13 anos da Ortsac Construções e 1 ano da RM Capacitações. Depois, na quinta-feira, teremos 5 anos da empresa Aldo Nazário Assing e Companhia Limitada. E olha só, 41 anos da APAI Palhoça. Parabéns à APAI e todos os abnegados trabalhadores que fazem esse serviço tão importante. Por fim, temos depois, no dia 17, 1 ano da MAD BPO Administração e Consultoria Limitada. E teremos na sexta-feira, dia 18, 8 anos da AM Marine. E também não poderíamos deixar, né, de dar as boas-vindas aqui a Falcão Escapamentos, que ontem se tornou membro da família CDL. Parabéns. Muito bem, esse é o nosso programa CDL Palhoça, lembrando que ele vai ao ar ao vivo sempre às terças e quintas, às 5 da tarde aqui na Rádio PH, com reprises aí na nossa programação. Se você quiser saber os horários, é só acessar o nosso site phradio.com.br. Também o videocast no canal no YouTube da CDL de Palhoça, também no nosso canal da Rádio PH e no nosso site também você confere aí os videocasts. Muito bem, hoje vamos trazer aqui para os nossos ouvintes, principalmente para os nossos ouvintes empresários, né? Uma novidade que já não é tão nova assim, mas é uma coisa que está vindo para realmente ficar e está sendo uma ajuda muito grande, principalmente para os nossos empresários, que é a justiça privada, né? Assim como a gente tinha a educação somente pública, eu estudei em escola pública, né? E a saúde somente pública, do antigo INPS e tudo mais. E hoje, né, acho que a sociedade não suportaria mais se não houvesse a saúde privada e se não houvesse a educação privada para fazerem a complementação de todo o sistema. A mesma coisa é com a justiça. A justiça pública, ela não está dando mais conta, ela está levando uma eternidade para solucionar conflitos. E a justiça privada está vindo, então, para solucionar esse particular. Mas eu vou deixar que as especialistas, né, falem um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, dentro dessas modalidades de conciliação, mediação e arbitragem, vamos falar um pouquinho sobre conciliação. Tem uma coisa que anda na cidade, que todo mundo já ouviu falar, direta ou indiretamente, que é o tal do PAC. Vocês poderiam explicar um pouquinho o que é o PAC? Oi, claro. Então, né, boa tarde a todos. Eu sou a doutora Maiara. Sou mediadora, né, extrajudicial e judicial. Mas antes de eu explicar para vocês o que é o nosso PAC, eu gostaria que a doutora Evelyn falasse e parabenizasse, né, os nossos novos presidentes e vice-presidentes da OAB aqui da seccional de Palhoça.
Boa tarde, eu me chamo Evelyn, sou mediadora judicial e mediadora extrajudicial e gostaria de parabenizar oficialmente o Dr. Ezair Melrer, que foi eleito presidente da subseção de Palhoça, e a doutora Solane, que foi eleita vice-presidente da subseção. E parabéns a todos os outros colegas, as outras chapas que também participaram da eleição, né? E só para complementar a fala do seu Luiz, referente ao número, né, de processos que a gente tem um levantamento no site do TJ de Santa Catarina que, em 2019, a cada 100 mil habitantes do estado de Santa Catarina, 13 mil ingressaram com processos judiciais. Nossa. É um número muito elevado. Então, assim, por isso essa demorosidade hoje dentro do judiciário. Então, a importância de nós termos esses métodos alternativos de resolução de conflitos. E aí agora eu gostaria de entrar então na pergunta do seu Luiz, o que é o PAC? O PAC, ele é um posto de atendimento em conciliação. É um convênio que nós temos com o Poder Judiciário de Santa Catarina, por meio do convênio 198/2016, onde realizamos audiências extrajudiciais de conciliação. Essas audiências elas são realizadas aqui dentro mesmo da sede da CDL de Palhoça. Eles são títulos executivos que, após, são homologados pelo judiciário, tá? O doutor Murilo Leirão Consalter é o nosso juiz responsável aqui pela vara do juizado especial. Então, nosso contato é direto com eles. E essa parte da conciliação para os empresários vem se tornando muito importante, porque ela não é somente para a questão de débitos, mas por estarmos hoje dentro da casa do empresário, acaba se tornando o nosso maior contato é com eles. Então, a nossa maior demanda hoje, realmente, de conciliação é referente aos débitos. É até importante complementar essa fala da doutora Maiara, que todos os responsáveis, né, então os conciliadores, a secretária ali do PAC, são nomeados pelo Poder Judiciário. Até eu vou fazer aqui uma retrospectiva, voltar um pouquinho na história, né, para que se entenda melhor como é que foi a criação desse PAC. Dentre as atribuições da CDL para cumprir a sua missão de estar sempre buscando soluções para os seus associados, para os empresários do varejo, foi feito um contato com o Fórum de Palhoça, né, na tentativa de nós criarmos esse posto de atendimento e conciliação. Então, isso já era feito, isso é feito, é uma atividade pública, né? E que, como a doutora Maiara falou, já está sobrecarregado, né? Que a gente falou no programa anterior, que eu sou um apaixonado do SUS, mas o coitado do SUS, para atender 220 milhões de habitantes, ele não consegue, ele está sobrecarregado. E se a cada 100 mil habitantes, 13 mil entram com processos judiciais, também não há juiz suficiente que vá dar conta disso. E aí nós tivemos uma articulação bem demorada, foi preciso o nosso caso ser levado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi feita uma votação no Conselho, né? E por fim, dadas as condições que a gente preenchia, nós conseguimos uma autorização para implantarmos esse posto avançado de conciliação. Nada mais é do que um braço do Fórum, né? O posto avançado de conciliação é um braço do Fórum de Palhoça, né? E funciona aqui com nomeação de profissionais, com orientação. Inclusive, na instalação, nós tivemos funcionários, né? Técnicos judiciários e assessores que vieram aqui nos ensinar como devia fazer. Claro que para o Poder Judiciário isso acaba sendo um grande negócio também, porque nós desoneramos, né, essa tremenda carga que eles vêm suportando. Mas isso foi uma iniciativa da CDL de Palhoça. Foi porque a gente precisava encontrar, Duran, formas alternativas de desafogar também as demandas dos nossos associados, né? Haviam reclamações, eu estou com processo e está difícil, está complicado, se a gente tivesse alguma solução, vocês ouviram então os associados e aí correram atrás para... Às vezes questões simples, né? Uma venda mal sucedida que não foi recebida, tudo mais. Cara, para entrar na justiça comum e levar uns 5, 10 anos é cruel, né? E o empresário precisando desse valor, desse dinheiro para fazer capital de giro. Então as coisas já estão bastante difíceis, a concorrência está grande, a nossa economia não vai lá tão bem assim. Imagina o cara esperar todo esse tempo para reaver um valor que ele tem direito. E hoje qual é a média de tempo assim? Se a gente leva 5 anos na justiça comum, hoje cai para quanto, hein, meninos?
Se for no procedimento do PAC, de 30 a 60 dias. Ó, É bem rápido É bem o resultado. É bem rápido. verdade. Os procedimentos são bem simples, né? E convém lembrar, não sei se, né, depois a gente vai falar mais adiante, mas qual é o valor que tem uma conciliação, um acordo gerado dentro do PAC? A questão do acordo do PAC é que a conciliação em si, ela já é uma ferramenta que a gente, como eu vou voltar a falar, a gente fala muito de empresário por estar hoje dentro da casa do empresário, mas qualquer pessoa física, né, poderia utilizar essa ferramenta também. Mas por se tratar de uma ferramenta autocompositiva, onde não visa apenas o acordo entre as partes, mas sim preservar o relacionamento entre eles. Ou seja, o empresário consegue recuperar aquele cliente que às vezes parou de ir no estabelecimento por N motivos, né, referente ao débito, e a partir da conciliação de uma conversa se restabelece ali, né, um relacionamento que estava rompido. Então, não somente para aquele empresário, porque se ele está devolvendo aquele consumidor, para o comércio em geral. Então, a gente movimenta o comércio em geral porque a gente devolveu o consumidor, né, para aquele relacionamento. E, além de tudo, a importância da conciliação para o empresário, como a gente falou anteriormente, é a questão do tempo, né? Porque hoje, tempo é dinheiro e não tem como a gente mensurar um valor nele. Mas é preciso que as relações hoje se tratem de maneiras mais rápidas, mais eficazes. E é isso que o PAC, e até mais para frente a gente vai falar sobre outros métodos, vem buscando, que é a agilidade no procedimento, para que a gente respeite as relações entre as partes. Tá ok. E a tal de a CAM, Palhoça, a Câmara de Arbitragem e Mediação. É tanta sigla, né? Que o ouvinte deve estar pensando assim, meu Deus, até eu decorar tudo isso. A CAM, ela é uma forma de justiça privada, como o seu Luiz já falou, né? E ela visa ajudar, né, todos que, se porventura não queiram ingressar no judiciário por conta da morosidade. É uma alternativa, né, que tem inúmeras vantagens, celeridade, questão de valor, questão de preservar essa relação, né, entre as partes, sigilo também, que o sigilo do procedimento arbitral e de mediação dentro de uma câmara privada acaba sendo muito maior do que no Poder Judiciário. E o que vai para cada... O que é para o posto avançado, o que é para Câmara? Assim, que tipo de... Como é que divide? Tem divisão, né? Porque tem diferença entre uma coisa e outra? Não, é que, na verdade, assim, é porque a gente fala sobre PAC e CAM, mas hoje poderia ser utilizado... A CAM, por exemplo, ela consegue abranger mais situações. Ela tem um leque maior sobre as situações, por ter a mediação e ter a arbitragem junto a ela, né? Ok. A gente acaba tendo um pouco de divisão em questão da conciliação, pelo fato de pegar de demandas um pouco menores, né, de menores valor, de menor complexidade, tá? Mas, como eu disse, a Câmara de Arbitragem e Mediação, ela tem um maior leque de possibilidade, que é questões daí, tipo, inventário, divórcio, partilha, que depois, até mais para frente, a doutora Evelyn vai acabar complementando essas possibilidades daí. Uhum. Eu queria saber a diferença entre conciliar e arbitrar, assim, o que vai até aqui e o que vai até lá, até... Tá, vamos lá. A conciliação e a mediação, você envolve um terceiro, que ele é imparcial, e ele vai auxiliar as partes... Tem alguém no meio dos dois ali, sim, das duas partes conflitantes. Isso, que só no ouvindo. caso é o conciliador e o mediador. Okay. E ele vai ajudar as partes a tentarem chegar num consenso elas. Na arbitragem, funciona como o processo no judiciário. As partes entram com o processo e tem um árbitro que vai impor uma decisão a elas. Ele decide. O árbitro decide. A conciliação... Após ouvir, né? Ler as provas, sim, como um juiz faz. Claro, o processo, né? Isso, e aí, como é que cai assim, que eu vou conciliar e... Tipo, eu já chego, não, a gente está afim de resolver o negócio. Então, vai ser para conciliação. Não, eu não quero, não concordo, aí vai para arbitragem. Como é que faz esse filtro aí? Como é que faz? Normalmente é escolha das partes, né? Se as partes elas já estiverem em consenso, elas podem entrar com o processo diretamente
pela conciliação ou a mediação. E se elas não chegarem no consenso e já tiverem uma cláusula arbitral prevista no contrato, aí já vai direto para mediação. Mas Para arbitragem. Para arbitragem, desculpa. Mas no nosso procedimento de arbitragem, a gente já prevê essa possibilidade de conciliação antes da sentença. Porque às vezes falta oportunidade de as partes sentarem, conversar e serem instruídas, né? Para tentarem chegar num consenso. É que para a arbitragem a gente precisa de uma cláusula específica para poder utilizar desse instituto. Então, nos contratos, vai uma cláusula específica. Sabe aquela cláusula assim, ó, nós elegemos o fórum da comarca, a gente substitui e coloca a cláusula arbitral. Então, qualquer conflito daquele contrato precisar ser resolvido numa câmara de arbitragem. E aí, nessa cláusula, ela pode ser aberta ou fechada, daí determinar já aonde vai ser, quem vai ser o árbitro. Então, tem N situações que poderiam ser colocadas dentro dessa cláusula. Ou na questão de daí ser feito por convite, mas é que daí dificilmente a parte acaba comparecendo, porque daí não é uma obrigatoriedade. Eu ia perguntar, né? Não é uma obrigatoriedade ela estar ali presente, né? No caso da arbitragem. É que o que nós indicamos é que a cláusula ela já seja colocada no contrato antes de haver um conflito, porque já torna, né, obrigatoriedade entre as partes. Quando surge o conflito, é mais difícil de as pessoas sentarem e aceitarem esse novo método, porque já é algo desconhecido e a pessoa vai querer ir para o judiciário, que ela... hoje a gente tem uma sensação de que as pessoas não têm segurança na Câmara Privada. Mas é importante até lembrar que essa situação de sentença arbitral ou acordo homologado dentro de uma Câmara Privada possui o mesmo valor, né? A mesma segurança jurídica que uma sentença lá no judiciário. Eu já posso prever isso, então eu e o Luiz vamos fazer um contrato aqui de prestação de serviço e tal, e aí eu já devo colocar, né, lá no contrato que se acontecer algum problema se entre eu e ele, desentender e brigar, desentendeu, vai mesmo. não é para o fórum, vai para CAN ou para... E aí não tem alternativa. Não tem alternativa. Não tem. Uma das E aí, partes onde pode as dizer, pessoas não, mas estranham. eu quero ir para justiça. Que tal de CAN esse aqui? Eu já assinei 50 contratos sempre fora, agora botaram um CAN aqui, tipo, é isso? Exatamente. Entendi. Porque a cláusula arbitral já direciona, não é mais para o judiciário que vai. Se o bicho pegar, vai ser resolvido na Câmara. E se for por cláusula arbitral, tem o mesmo valor judiciário de uma decisão de um juiz. É que no momento da assinatura, dificilmente uma das partes vai se negar a assinar. Até porque a vantagem da cláusula se torna para ambos. Porque qualquer problema contratual, por mais que o contrato seja de minha parte, para você também é vantajoso. Que qualquer divergência que você tiver no contrato, você pode acionar e levar o caso para uma câmara de arbitragem, onde a resolução se torna muito mais ágil e rápida. Muito bem, estamos aqui falando, o tema de hoje aqui no nosso programa CDL Palhoça é sobre justiça privada. Antes da gente ir para o break, tem mais uma pergunta? Eu só queria fazer uma perguntinha aqui, já que tocamos no assunto. PAC e CAN, qual dos dois veio primeiro? Essa pergunta é boa, né? Então, a instituição da CDL, ela sempre estudou as necessidades dos seus associados. E sempre houve a curiosidade em saber e aprender mais sobre esses institutos, né? Que é a conciliação, a mediação e a arbitragem. Até que surgiu a possibilidade de se implantar o PAC dentro da CDL. Então, se iniciou com o PAC, que é um posto de atendimento e conciliação. Vendo a aceitação que os associados, os empresários que utilizaram essa ferramenta obtiveram, se viu a necessidade de expandir isso. Então, aonde foi criado a Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça. Muito bem. Então, primeiro veio o PAC, depois veio a CAN. Nós estamos aqui com o nosso programa CDL Palhoça. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta nessa conversa super interessante sobre justiça privada aqui com o Luiz Otávio, a Maiara e a Evelyn. É rapidinho, a gente volta já. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Muito bem, estamos de volta com um tema muito interessante, que é a justiça privada, que veio para desafogar a justiça convencional, né? E nós estamos conversando hoje aqui com a Maiara, a doutora Maiara e a doutora Evelyn, junto com o Luiz Otávio do CDL, trazendo essa informação importante aqui para o empresário e para o cidadão comum também, né, Luiz? Exatamente. Então, para a gente continuar esse papo sobre essas três instâncias, né? Três institutos, como a Maiara falou,
A gente já sabe que o PAC é uma coisa bem específica, mais corriqueira, mais fácil, né? Que veio primeiro. Que veio primeiro e em função do sucesso da conciliação, né, a gente então começou a pensar na criação de algo maior. Então vamos falar agora sobre esse algo maior, sobre a mediação e a arbitragem. Em que situações o empresário pode tirar proveito da mediação e da arbitragem? Na verdade, é até mais fácil responder essa pergunta falando que não pode ser levado para uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Bem. Porque hoje em dia é muito mais fácil, né? A maior parte dos assuntos jurídicos pode ser levado para uma Câmara privada. Então, por exemplo, o que não pode ser levado? Procedimentos criminais, né, que ainda tem a intervenção do Ministério Público, situações de processos de família que envolvam o menor, tem a intervenção do Ministério Público, então nós também não podemos levar para uma Câmara privada. Situações que podem, por exemplo, situações contratuais, societárias, esportivas, inventários que não envolvam menores, processo de partilha de bens que não envolvam menores, questões de condomínio, questões de escola. É uma área muito abrangente, né? Qualquer demanda hoje em dia que não tenha intervenção do Ministério Público pode ser levada para uma Câmara privada. Muito bem. E quais as vantagens de se utilizar a Câmara e não ir para a Justiça privada, para a Justiça convencional, além, obviamente, da questão do prazo? Uhum. É importante falar sobre essa questão do prazo, porque a própria lei de mediação e arbitragem, de arbitragem, ela prevê que uma demanda dentro de uma câmara privada, ela pode demorar até 6 meses. Claro que há situações que é prorrogado esse prazo, né, que vai depender da complexidade da causa, mas o máximo é de 6 meses, se não houver um consenso das partes e do próprio árbitro. É importante citar também que no judiciário, quando uma pessoa ela tem uma sentença num juiz, sempre tem os recursos. Vai recurso, vai para o Tribunal de Justiça, depois vai para o STJ. Então a gente fala assim, não tem problema, vou recorrer, tipo isso, né? Já virou... E uma sentença arbitral, ela não comporta recurso, a não ser que haja alguma nulidade grave dentro do processo que traga prejuízo para uma das partes, ou se por exemplo, o árbitro esquecer de mencionar alguma coisa na sentença arbitral. Então, já começa por aí. O prazo ele é muito reduzido por conta dessa situação. Precisa da figura do advogado, nesse caso? Não, precisa porque traz seguridade jurídica para a parte envolvida, né? Por questões legais, ele se sente mais seguro em estar envolvido nesse procedimento. Mas isso é uma regra, precisa... Precisa, tem que ter. Precisa sim. Até gostaria de complementar também a fala da doutora Evelyn, questão dos benefícios, que é a questão do sigilo e da confidencialidade. Que hoje, quando nós falamos de conflito, e principalmente quando envolvem empresas de grande nome, ter os seus nomes resguardados, não sendo divulgado, isso para eles é muito importante. E no procedimento, dentro das câmaras de arbitragem, né, e mediação, todo o procedimento ele é sigiloso. Somente as partes envolvidas é que têm acesso ao processo. Uhum. Diferente quando você entra no judiciário, né? Que sempre que você busca o nome, está lá o nome da empresa, o nome da outra parte, o nome dos advogados. Então, a importância do sigilo, principalmente no mundo dos negócios hoje, é muito importante. Então, no máximo, numa cena dessa, nós teremos 5 atores. O mediador, as partes e os representantes das partes, é isso? Porque não tem testemunha? Ou o árbitro pode ser também composto por uma banca de árbitros, que seriam 3 árbitros, por exemplo. Pode ter também a coisa é mais complexa aí. Pode ter. Mas sobre a tua pergunta, Duran, essa questão de testemunhas vai depender muito do procedimento. Se é um processo que precisa da oitiva de testemunhas, vai acontecer como no Poder Judiciário. O árbitro ele chama as partes para uma audiência de instrução e julgamento e faz oitivas de testemunhas de um lesado, por exemplo, né, que teve um prejuízo, talvez. Então, acontece como no judiciário, com todas as questões de defesa mesmo. Tem, né? Entrega de prova, sim, documentação, sim. Tudo Até isso. Interessante, outra característica do procedimento arbitral, lá no juiz, quando a gente entra com uma ação, a gente não pode escolher o juiz que vai julgar o nosso procedimento. A possibilidade de, por exemplo, você escolher um árbitro. Então, vamos supor que é uma questão que trate de
de medicina. A gente pode escolher um médico para ser o árbitro da decisão. Então, eu ia perguntar agora, esse árbitro não necessariamente precisa alguém, um advogado ou alguém, pode ser só notório no conhecimento, é isso? Ele não precisa ser um doutor jurídico. Não precisa ser. Ele tem que ter um conhecimento básico até para resguardar a questão da segurança do procedimento, de dar possibilidade igual para as partes se manifestarem, mas não obrigatoriamente ele tem que ser um operador do direito. Isso não é uma decisão empírica, assim, já que ele não é um especialista em leis, na hora que ele vai, no caso do arbitrar, né? Então, Boa pergunta, porque a questão está no conhecimento da matéria. Porque muitas vezes no judiciário o que se demora muito é se entrar em um consenso sobre a matéria discutida. E quando você tem um especialista naquela área, um engenheiro, um contador, um médico, então faz com que a demanda ande de forma mais ágil. Por exemplo, se acidente de trabalho pode, Está incluído? Vai depender muito... se não for menor? A área trabalhista vai depender muito da questão do salário do funcionário. É muito raro uma demanda trabalhista poder vir para uma Câmara Privada. Ok. Que eu ia usar como exemplo um engenheiro especialista em segurança do trabalho, por exemplo, né? E aí tem aqui alguém que foi prejudicado no trabalho e etc e tal, e está buscando seus direitos. Então, ele, pelo conhecimento específico que ele tem, seria mais ou menos isso, e aí ele pode arbitrar melhor. É que na área trabalhista tem um piso salarial que é bem alto e não tem como ser Vamos utilizado. no médico, então. Vamos lá num caso de saúde, que seria, por exemplo, né, alguém que vá... eu não fui atendido bem na clínica lá e procedimento tipo ou isso houve também. um erro médico. Alguma coisa assim? Um contrato de uma cirurgia, por exemplo. Contrato de uma cirurgia, então. E aí, se ele for médico, melhor. Isso é uma decisão que cabe às partes. Se houver consenso entre as partes de eleger um médico, por exemplo, não teria problema algum. Quando um procedimento vem para dentro de uma Câmara Arbitral, nós normalmente já temos um rol de árbitros especializados. E na grande maioria das vezes são advogados. Não se escolhe pela pessoa, e sim pela especialização da pessoa. Isso mesmo. E eles precisam ter alguma formação mínima para desempenhar esse papel de árbitro? Curso superior, essas coisas? Ou o curso de árbitro? Vai depender muito da instituição privada, né? Aqui dentro da CAN, a gente tem algumas especificações e especialidades que a gente solicita que tenha, ao menos, né, um curso em determinada área para poder atuar naquela demanda específica. Mas em questões jurídicas, o senhor perguntou? Não, porque assim, parece que tem que ter uns atributos mínimos, porque parece que tudo é muito semelhante ao judiciário, né? A prova, a contraprova, os autos, as testemunhas, a posição e depois a sentença final do juiz, ou do caso do árbitro. Então, o enredo não muda muito, só que agora está sendo feito tudo numa outra instância privada. Esse árbitro, ele não tem que ter conhecimentos de relações humanas, de autocontrole, de perspicácia, de tudo mais. Ele não tem que ter uma formação mínima para desempenhar esse papel? Como eu falei anteriormente, vai depender mais da escolha das partes. Se ambas chegarem num consenso de determinada pessoa ser árbitro da demanda, não tem problema nenhum. Segue o que as partes querem, até porque o procedimento arbitral é delas. Mas é óbvio que... Não é muito comum isso. Não é muito comum. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento jurídico, né? Eu estou insistindo nessa pergunta porque nós temos um órgão já aqui em Santa Catarina, que é a Federação das Câmaras de Mediação, né? A FECEMA. E a FECEMA tem várias câmaras já pelo Estado, né? E a FECEMA tem se articulado muito no sentido de nós formarmos uma banca estadual de árbitros. De preparar esses profissionais, de preparar esses profissionais e de termos experts em todas as áreas, né? Então, como exemplo aqui, se surgir na CAN Palhoça uma demanda portuária sobre importações e tudo mais, nós temos um árbitro hoje aqui pronto para resolver isso? Temos um árbitro especialista que é advogado. Sim, mas se nós não tivéssemos, nós poderíamos pedir emprestado na Câmara de Itajaí, que certamente lá tem, certo? Estou correto no raciocínio? Correto. Então, assim, o árbitro ele não precisa estar vinculado na Câmara. Ele pode ser até cadastrado, a gente ter os dados dele e saber qual é a área de especialidade, né? Porque, claro, se é um contrato imobiliário,
é muito legal que seja um engenheiro ou então um corretor que tenha crescido, que pode ajudar mais a decidir ali entre as partes. Se for um caso da área de saúde, que seja um profissional da área da saúde, né? Se for um caso empresarial, que seja um administrador, enfim, aí as especialidades são múltiplas, porque os casos são múltiplos. E esse quadro de árbitros, ele pode ser bastante extenso, ele pode ser bastante variado para ter lá onde buscar um cara que entenda daquele assunto. Até porque esse é um dos diferenciais da arbitragem, né? Você poder ter esse especialista no assunto. Porque hoje o juiz, ele pega causas inúmeras de qualquer tipo de demandas diferente, né? E aí acaba sendo, muitas vezes, no automático aquilo ali, né? Não se olha aquele caso com um olhar diferente, em detalhes, em pontos, né? Então, essa é importante. Hoje, a arbitragem ela já existe desde 1996. Mas, apesar de que ela ainda vem em pequenos passos, ainda construindo, conquistando seus espaços, né, diante dos operadores do direito. E aí, nisso, até gostaria de ressaltar que nós recebemos, né, os presidentes eleitos da OAB de Palhoça, aqui na CDL, e também retribuímos a visita, eu e a doutora Evelyn, e a nossa conversa foi sobre estreitar laços, sobre esses procedimentos que a gente tanto fala, sobre conciliação, mediação e arbitragem. Porque hoje a gente vê como uma grande ferramenta para os advogados, em questão de tempo, em questão de resultado para os seus clientes. Por isso, a importância de estreitarmos laços e trazer maior conhecimento. Porque ouvir falar, né, na área do direito, muitos já ouviram falar. Mas entender o passo a passo e como funciona esse procedimento, ainda se há muitas dúvidas sobre isso. Uhum. Aqui na Grande Florianópolis, quantas câmeras dessas existem? Você tem ideia, não? Olha, esses postos avançados que sejam? Não, postos avançados eu acho que só tem aqui em Florianópolis. Só aqui em Florianópolis. Só aqui em Florianópolis. Uhum. Mas câmaras nós já temos várias aqui na Grande Florianópolis. Eu acho que tem uma meia dúzia, pelo menos, né? Agora, quando tu estavas alinhavando uma pergunta ainda há pouco, eu comecei a pensar comigo aqui. Ele vai chegar no super-homem, quer ver? Porque como é que eu vou ter um cara que possa decidir sobre todo e qualquer assunto, né? Obviamente eu não tenho. E todo mundo entende que isso seja razoável, que eu preciso ter um quadro de árbitros para poder escolher aquele que melhor se aplica àquele caso. Mas no judiciário eles acreditam em super-homem, porque o juiz é o cara que tem que entender de todos os assuntos. É. E quando não há escolha, né, do árbitro, é sorteio? Como é que faz? Assim, quem está na vez? Como é que é essa distribuição de casos, né, de conflitos e tal? Primeiro a gente vai avaliar o assunto do procedimento. Então, existe uma comissão que avalia? A gente recebe o procedimento e vai ver, é uma demanda sobre contratos. A gente vai ver no nosso rol qual que é o árbitro mais indicado para essa situação específica. Porque não adianta eu ter um árbitro especialista em direito civil e vai atuar numa questão portuária, por exemplo, né? Ele precisa ser especialista naquilo ali até para garantir que seja uma decisão adequada para o procedimento. A maioria dos árbitros do quadro aqui são advogados? Ou temos civis, vamos chamar assim? Hoje, né? todos são advogados. Hoje, coincidentemente, todos são advogados. Todos são da área do direito, mas especialista, né? Cada um na sua área ali, né? Eu te dou até um exemplo. Contador também, né? É verdade. Mas, assim, um exemplo básico. Quando você vai no médico e você precisa tratar do seu joelho, você procura qual especialista? Clínico geral, que vai me indicar um especialista de joelho, certo? No caso aqui, as clínicas, a clínica geral são vocês duas aqui, fazem essa, né, de você ter um especialista na sua demanda, né? Então, além do seu corpo, você tem todo ao seu redor, então, né? A sua vida pessoal, a sua vida empresária, então você ter um especialista que possa te ajudar. Por isso a importância também, que volta a falar, do advogado, para que ele possa lhe orientar sempre o melhor caminho. E quando no contrato que foi realizado não tiver essa cláusula lá, qualquer problema vai para o fórum, tem como reverter isso? Tem. Como é que convence a outra parte, né? Porque uma já aceitou, né? Como é que convence a outra parte a trazer
para a CAN e tentar resolver o problema? Para usar uma câmara de arbitragem, a gente tem duas situações. A hipótese da cláusula arbitral dentro do contrato. E se não houver essa previsão, para que haja, né, para que esse procedimento ele venha para a câmara privada, é obrigatório que haja que as duas partes elas estejam de comum acordo. Aí um advogado fala com o outro, vamos para a Câmara, tal, aquela coisa toda. Fazem um termo de acordo Já começou a se acertarem ali já, então, nessa decisão, né? Aí a gente faz o termo de compromisso arbitral e daí, nesse momento, elege a Câmara Arbitral para resolver o conflito. Tá certo. E uma pergunta, é só associado, empresário do varejo, associado à CDL, que pode utilizar isso ou não? Outro empresário que não seja associado pode utilizar? Não, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Palhoça, ela atende o público em geral. Então, tanto empresas, pessoas físicas que queiram realizar, por exemplo, um procedimento de dissolução de união estável, uma separação, né, partilha de bens, qualquer pessoa pode usufruir do serviço. Eu não consigo deixar de pensar nessa questão dos 6 meses, sabe? Porque... meu filho tem uma demanda lá com uma faculdade que ele deu aula, está indo para 8 anos. Né? Sim. E ele não tem nenhuma previsão ainda de quando é que vai chegar, porque eu nunca vi tanta instância de recurso. Ele acha que ganhou e os caras recorrem não sei para onde. Ganharam lá de novo, recorrem não sei para onde. E quando a gente vê, né, como prazo máximo, mesmo que tenha que haver uma pequena prorrogação nesses 6 meses, isso é uma maravilha. É uma maravilha. Quanta dor, quanta coisa não pode ser eliminada, né? Eu, olha, sinceramente, não consigo deixar de pensar nessa questão. São para pessoas que realmente querem resolver o problema, né? E evitar traumas. Né? A lei, para ter um exemplo, a lei de arbitragem ela é baseada na norte-americana, né? Porque os americanos não gostam de perder tempo, né? E por que não se inspirarmos em algo que está dando certo? Sim. E foi criado, né, a brasileira, porque as grandes multinacionais não aguentavam mais esperar exatamente o que o seu Luiz falou. A demorosidade que é o judiciário hoje para resolver qualquer tipo de demanda. Então, por isso que se criou a lei de arbitragem e ser um procedimento tão rápido hoje que se baseia em torno de 6 meses, salvo, né, em demandas que são muito complexas. E não tem tamanho de empresa, né? Não. Tipo, empresas gigantes, empresas pequenas, todas podem utilizar o serviço. Todas podem utilizar o serviço. Até hoje em dia é muito mais comum de que empresas maiores acabem utilizando esses institutos, né, de métodos alternativos de resolução de conflitos, até por entenderem já e terem um conhecimento maior sobre esse serviço. No começo da nossa conversa aqui, vocês falaram que a maior demanda hoje aqui na Câmara da CDL de Palhoça são questões financeiras, né? Mas tem outras questões também e a gente quer saber, mas no próximo bloco a gente vai para um breve intervalo. Esse é o programa CDL Palhoça, hoje com Luiz Otávio, entrevistando a doutora Maiara e a doutora Evelyn. Já a gente volta. Agora na PH, Minuto CDL. Defesa do lojista. Você percebeu que as feirinhas itinerantes, aquelas chamadas feiras do Brás, não se instalaram mais em nossa cidade? Pois é, isso é o resultado de uma mobilização da CDL de Palhoça junto à Câmara de Vereadores para a criação de uma lei que regulamenta a instalação dessas feiras na cidade. Elas chegavam, não empregavam ninguém do município, não deixavam nenhum imposto para a cidade e ainda levavam todo o dinheiro dos munícipes, normalmente próximo às datas comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade. Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site cdlpalhoça.org.br.
Você ouviu Minuto CDL. Programa CDL Palhoça. Muito bem, estamos de volta com o último bloco. Lembrando sempre que o programa CDL Palhoça vai ao ar dos programas inéditos às terças e quintas, às 5 da tarde, com reprises durante a programação e horários alternativos aqui da Rádio PH. Você pode ficar por dentro dos horários acessando o nosso site phradio.com.br. Também os videocasts aqui do programa CDL Palhoça você pode conferir no canal do YouTube da CDL Palhoça, também no canal do YouTube da Rádio PH e no nosso site phradio.com.br. Hoje nós estamos falando sobre justiça privada, um assunto muito interessante aqui com a doutora Maiara e a doutora Evelyn. No bloco anterior a gente havia falado que uma das maiores demandas hoje que vocês atendem é a questão financeira, de cobranças, etc. e tal. Existe um ranking, né, de problemas que vocês atendem no dia a dia aqui da Câmara da CAN, aqui da CDL? Nesse campo, com certeza, é a questão do consumidor, na área do consumidor. Conciliações referente a alguém que está débitos, devendo ativos, e alguém que está cobrando. ou efetivação de contrato também vale importante. Porque Não às vezes cumpriu? Porque às vezes a gente fala muito em valor financeiro, mas às vezes tem aquela falta de prestação de um serviço, você pode acionar tanto a CAN quanto o PAC para se fazer valer aquele contrato que já existe. Então, ele também é uma ferramenta para isso. Vocês atendem não só os empresários, né, aqui da região, mas vocês atendem também pessoas que não são empresários, que não são da área, do ramo, né? Briga de vizinho tem? Vizinho que com problema com outro vizinho? Pode ser submetida. Pode. Mas aqui na CAN nós não temos nenhum. Todo mundo bons vizinhos aqui, não chegou nenhum problema desse para vocês? Questão de condomínio. O vizinho tá som alto, o vizinho de cima faz barulho. É que daí a gente entra naquela esfera do criminal. Se for criminal, não pode vir para cá porque tem a intervenção do Ministério Público. Se for uma demanda de briga, que quer voltar a ter relação, né, voltarem a conversar. Briga de casal, assim, essas coisas? Porque assim, às vezes os vizinhos brigam e, sei lá, querem voltar a se falar. Pode trazer para dentro para restabelecer esse diálogo. Por exemplo, um acidente, uma batida de carro. Quando se tratar só da parte material, a gente poderia estar discutindo dentro da CAN, por exemplo. Interessante. E tem acontecido isso? Ou ainda o pessoal não sabe disso? Eu acho que o pessoal ainda não sabe disso. Não. Legal. Tinha que ter uma lista, né? Eu acho que tinha que ter uma lista assim, esse problema você pode resolver com a gente aqui mais rápido. Né? Eu acho que duas coisas precisam ser pontuadas, né? Primeiro, a multiplicidade que a mediação e a arbitragem e a própria conciliação pode alcançar. Eu acho que a doutora Evelyn colocou bem, é melhor falar sobre o que não dá, porque o resto tudo dá. Vou citar um caso aqui que me impressionou muito. Em 2002, eu estive nos Estados Unidos fazendo um curso e um dos módulos era sobre a questão judiciária. E aí a gente teve lá as aulas teóricas e tudo mais, e depois nós fomos assistir uma audiência no fórum, Tribunal de Justiça deles lá. E isso em 2002, eu fiquei maravilhado porque o réu estava ali presente e a mãe estava no outro estado, eles estavam disputando a guarda de filhos e tudo mais. E isso eu não sabia, né, naquela época, que era possível. Hoje parece uma coisa comum, mas naquela época eu fiquei impressionado. O juiz estava decidindo um negócio de maneira remota, né? A gente nem sabia o que era Skype, o que era qualquer coisa assim. E depois do julgamento, ele deu uma palhinha lá para nós e abriu para perguntas e tudo mais. E uma das perguntas que eu fiz era exatamente sobre essa questão da justiça privada, que eu estava começando a ouvir falar sobre isso. E eu disse, aqui também funciona? Que nos Estados Unidos vocês fazem esse tipo de coisa? Ele disse, 82% das questões do país são resolvidas nessa instância, né? Então, o que a gente pode depreender disso, né? Primeiro, que se os Estados Unidos somos nós amanhã, então a gente vai caminhar para isso, né? Que bom que já tem uma referência lá bem legal. Outra coisa também que a gente pode entender é que a justiça deles pode funcionar de uma maneira, a justiça comum, né, a pública, pode funcionar de uma maneira mais leve, mais rápida, porque não tendo essa carga
né, de ter que resolver qualquer roubo de galinha, né, vai judicializar e tudo mais, porque isso pode tudo ser jogado para a justiça privada e eles ficam só com as causas realmente cabeludas, vamos dizer assim. Então, eu acho que todo o sistema tende a ganhar quando a gente escalona dessa forma, né? Tem aquilo que é possível fazer de menor complexidade na via da conciliação, um pouquinho mais cabeludo na mediação e quando é causas maiores, com cláusula arbitral. Então, eu acho que a gente desonera muito o sistema judiciário brasileiro e a gente tem chance de ter justiça de uma melhor, né, sendo feita de uma melhor forma. E aproveitando a fala do seu Luiz em questão da distância da audiência, hoje, a nossa Câmara de Arbitragem e Mediação, a gente já realiza muitas audiências que são de maneira virtual. Tem formas híbridas, né, que uma parte está presente, a outra não. Então, a gente pode alcançar muitas pessoas dessa maneira, né? Então, se você tem algum problema, alguma demanda com uma pessoa que está em outro estado, a gente consegue resolver também de maneira Mas virtual. a Covid deu uma mãozinha nisso, Não, né? A Covid, ela antecipou uma realidade que já estava próxima. Certo. E custamos a aceitar, e muitas vezes, né? E agora ela veio para ficar. E isso é uma coisa que a gente conversa em audiências com os outros colegas doutores. Muitos ficam felizes com essa possibilidade, porque é uma economia de tempo. A gente está se deslocando para ir de um lugar ao outro. A vida da gente hoje em dia é muito corrida, então o tempo realmente é precioso. E com a mobilidade urbana cada vez mais terrível, né? É preciso abrir a possibilidade de se resolver as coisas remotamente, né? Maravilha. A gente falou agora há pouco sobre o treinamento, o conhecimento que um árbitro tem que ter, né? Existem outros membros dessa equipe, né? Que me fugiu agora o nome, são os auxiliares, Conciliadores, os conciliadores e tal. Como é que é o treinamento desse pessoal aí? Nós temos duas esferas. Nós temos os conciliadores e mediadores judiciais e os conciliadores... Aqueles que tentam resolver ali. Qual é a diferença? É importante as pessoas entenderem. É que para você hoje ser mediador dentro do judiciário, você precisa ter um curso específico, que é uma formação pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, até no início, quando eu e a doutora Evelyn se apresentamos, nós falamos que nós somos mediadoras judiciais. Nós temos essa formação pela Academia Judicial. E aí tem o conciliador e o mediador, que é extrajudicial. No nosso caso, nós também somos, porque não teria esse problema. Mas dentro da ACAM, hoje, a especialização que a gente pede é que o conciliador e o mediador ele tenha uma formação. Pode ser a do judiciário ou pode ser uma particular, uma pós, um curso, uma especialização. Por que é importante falar? Que o procedimento da conciliação e mediação ele é um procedimento informal, porém ele precisa seguir algumas técnicas. Por ser uma relação autocompositiva que precisa que as partes envolvidas se comuniquem, conversem, esse terceiro ele precisa ter técnicas e aplicação dessas técnicas bem feitas para que estimule as partes a conversarem e, né, a chegarem, de repente, a um acordo. E isso é importante também salientar que o acordo não é o principal dessa relação. O principal dessa relação é a comunicação, porque nós temos muitos resultados que, no momento da audiência, não se chegou a um senso comum, mas depois, como eles voltaram a se conversar, essa negociação e esse acordo foi se construindo posteriormente. Então, é essa a importância dessa qualificação dos conciliadores e mediadores. E como que se habilita para ser um conciliador, né? Claro, tem aí o curso para fazer, mas eu gostaria de trabalhar com vocês. Como é que é isso? Aí dentro da Câmara Privada, nós exigimos algumas qualificações, ou então precisa ter algum tempo, talvez, de experiência nessas duas áreas, ou um curso específico. Porque justamente como a doutora Maiara falou, no fórum, por exemplo, algum tempo atrás, quando não se ouvia falar nessa qualificação dos profissionais do mediador ou do conciliador, o que acontecia? As partes chegavam na audiência. Normalmente era o estagiário que fazia a audiência e perguntava, tem acordo? Não.
Essa parte já saiu. Banalizou, né? E ficou muito banalizado. E não é assim que acontece. Nós temos nós temos técnicas onde a gente ouve as partes, a gente tenta entender os interesses. Às vezes, são situações, principalmente dentro do direito de família, que o importante para a pessoa é um pedido de desculpa. E se a gente consegue isso na audiência, por exemplo, todo problema se resolve ali mesmo com esse pedido de desculpa. Não é nem questão material. Maravilha. Bom, muita gente agora está interessada, né, no assunto, né? Vamos falar com os empresários agora. Olha, eu não sabia que era assim, agora eu estou sabendo, gostei. E aí, como é que eles chegam até vocês? Como é que faz para entrar em contato? Como é que é esse procedimento, esse primeiro passo do empresário ou do nosso ouvinte aí, cidadão comum? Então, hoje a gente tem o site da Câmara, né, que é campalhoça.com.br, e dentro do próprio site a gente tem um sistema onde a pessoa ela já cadastra o procedimento dela, ela informa lá o que aconteceu entre as partes, a forma com que ela gostaria de ser resolvida, e todo o procedimento ele vai correndo de forma virtual. Então, a pessoa ela acessa e vai acompanhando esse processo ali através do nosso sistema. Então, é pelo site? Pelo Não site. precisa ligar? Não. Se ela tiver dúvidas, ela pode ligar. Temos um número? Temos. Vamos lá. Então, o site é o www.campalhoça.com.br. Campalhoca, né? Mas Palhoca. toda, né, o contato, até o encaminhamento do WhatsApp fica todo a pessoa é bem intuitivo. A pessoa abre lá o site, lá tem o linkzinho do WhatsApp, já encaminha automaticamente, então é bem prático para qualquer dúvida que ele possa estar conversando com a secretária ou com a gente mesmo, é bem tranquilo. Tem um valor que paga? Como é que é? Tem, só que daí depende muito do procedimento, né, da demanda. Cada demanda ela tem Dependendo um do custo. tamanho do Isso. caso, e aí isso a pessoa já é informada quando ela insere ali os dados e o processo. O próprio sistema ele já faz o cálculo do que a pessoa provavelmente irá gastar. Hoje é terça-feira, Natal está chegando aí e a CAM vai funcionar quais dias ou até que dia? Vai ter um tempo aí para descanso? A gente respeita... Para tal hora, porque o judiciário já parou, né? É O isso? judiciário é sexta-feira. Sexta-feira É o último para dia. e volta só em fevereiro, é isso? Não, é a segunda semana de janeiro. Vocês. Não, o O judiciário. judiciário também? também. Não era mais 2 meses de férias? Não tem mais isso Não, a agora? gente diz que, pode ser que, né, um juiz, um Ah. promotor, mas Tá. assim, um mês assim, a gente diz que é as férias dos advogados. Então, Que daí se interrompe prazo, tudo. o pessoal volta na suspense. segunda semana. É. Tá certo. E aí vocês? Normalmente os procedimentos eles não param, né? A gente continua atendendo, até porque é independente do judiciário. Só que muitos advogados eles acabam não ingressando nesse período até para respeitar ali os outros processos judiciais que ele já tem. Mas se o empresário ainda olhando o site ou ouvindo aqui o nosso programa tiver dúvidas e não tiver muito confiante, ele pode solicitar uma visita de vocês, ter um afago melhor, assim, né? Claro, mais com o maior personalizado? prazer. Com certeza. Então, eu posso deixar o número? Claro. Dora? É 999-845828. Número da CAM. Vamos repetir? 999-845828. Muito bem. Tá bom. Chegamos ao final. Chegamos ao final, mais um serviço importante aí para o nosso empresário. Mais um assunto que dá mais o que falar, né? Tem mais Isso. pano para manga aí para gente conversar. É importante, né, que o empresário ele se acorde que os desafios são muitos, mas as soluções estão chegando junto. Que maravilha. E todos os colegas doutores também que, né, estejam nos ouvindo e que tenham alguma dúvida, precisem de algum auxílio, eu e a doutora Evelyn estamos à disposição, podemos ir nos escritórios, por conversa, e-mail, nós podemos conversar e sempre buscar uma melhor solução e eficiência mesmo para o cliente de vocês. Eu acho que é até interessante a gente falar rapidinho, que a gente acabou se esquecendo. A gente tem um convênio também junto ao Tribunal de Justiça e a gente tem realizado audiências da Vara da Família de Palhoça aqui dentro da CAM. Por eu e a doutora Maiara sermos mediadoras judiciais, a gente conseguiu trazer, né, algumas situações específicas aqui para dentro da CAM. E de março a novembro desse ano, foram realizadas 105 sessões de mediação e em 72 delas nós conseguimos acordo. Então, o judiciário, até o juiz, ele já está perguntando se a gente vai continuar essa parceria para o ano que vem, porque é bem interessante. A performance é boa. Maravilha. Parabéns, então, às duas. Hoje o assunto do programa CDL Palhoça foi sobre justiça privada, a CAM e o PAC.
E a gente quer agradecer a presença das duas doutoras aqui, a Maiara e a Evelyn também, ao Luiz Otávio, um programa super interessante. Se você perdeu algum detalhe, nós temos reprises aqui durante a programação da Rádio PH. Se quer saber os horários, é só acessar o nosso site phradio.com.br. Também está disponível em breve o videocast, né? A nossa versão podcast do programa no canal do YouTube da CDL, da Rádio PH e também no site phradio.com.br. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite. Esperamos vê-las em breve aqui no programa CDL Palhoça, que fica por aqui. Na sequência, mais um campeão de audiência aqui na Rádio PH.